quando eu estava internado, eu assisti muito pouco televisão. Assisti quase não assisti filmes. Mas um dos que eu assisti foi um documentário lançado acho que em 2015 no Netflix, por ocasião dos 30 anos do filme De Volta para o Futuro. Nele, além de se falar da trilogia, num determinado momento, os produtores do documentário começaram a perguntar para os atores que tinham participado do filme, dos 3 filmes De Volta para o Futuro, o que eles fariam, ou melhor, para que época eles iriam se eles tivessem uma máquina do tempo à disposição. E enquanto eles perguntavam para um e para outro, eu comecei a pensar também o que eu faria, para onde eu iria, para que época eu gostaria de ir, né? E enquanto um e outro ia falando, eu pensando, até que chegaram ao Michael J. Fox, que é o Marty McFly, né? Ou como se diz no popular, é o artista principal do filme. E ele contava que quando estavam conversando sobre ele, sobre algumas outras pessoas sobre esse assunto, perto dele ele estava num ensaio, numa peça de teatro, uma coisa assim, perto dele estava o Woody Allen, o diretor de cinema. E todo mundo, o Woody Allen estava ouvindo a conversa, e todo mundo se questionando se ninguém iria perguntar, se ninguém teria coragem de ir perguntar para ele para que época ele gostaria de ir, né? Até que alguém lá teve coragem e foi perguntar para o Woody Allen. E a resposta dele foi a seguinte: essa resposta para mim é fácil. Eu iria para qualquer época, desde que a penicilina já tivesse sido inventada. E a penicilina é o primeiro antibiótico, né? Creio eu, é o primeiro antibiótico inventado e que trouxe um conforto enorme para a humanidade em termos de tratamento de infecções e tudo mais. E quando eu ouvi essa resposta, imediatamente me veio à mente a minha própria resposta, né? Agora, com esse insight do Woody Allen, eu descobri para que época eu iria. E eu disse para mim mesmo, eu iria para qualquer época da história da humanidade, desde que a morfina já tivesse sido inventada. Por que eu digo isso? Porque a leucemia, quando a gente descobre que está passando por ela, nos primeiros momentos a gente não se sente doente, acha que não tem nada, a gente não tem um tumor, não tem algo do tipo claro para identificar como sendo a origem, o local da doença, ela está difundida no sangue. Mas em determinados momentos, em determinados dias, ela aparece com força. E mais ou menos no 5º, 6º dia de internação, que eu me lembro era mais ou menos final da manhã, eu comecei a sentir um incômodo nas pernas. E ficou doendo, e não passava, eu pedi remédio para dor. E as enfermeiras trouxeram Tramal, que é um remédio já muito forte. Eu tomei o Tramal e não passou. Depois de meia hora, continuava doendo. E eu chamei as enfermeiras e disse: eu preciso de algo mais forte, o que tem? Ela disse: agora, depois do Tramal, só morfina. E eu fiquei assustado porque eu nunca tinha tomado morfina na vida. E a referência que eu tinha desse analgésico era de filmes que eu assisto, de filme de guerra, que o sujeito leva uma bala de canhão que arranca a perna, arranca o braço, e o sujeito, para não ficar sofrendo demais de dor, ele aplica morfina em si, ou alguém aplica nele. E eu, percebendo que estava dando esse passo
ultrapassando essa fronteira, eu fiquei preocupado. Eu disse, puxa vida, será que é dor para tanto? E a gente conversou aí foi a ocasião que a gente conversou com um primo da minha esposa, um compadre nosso, Luiz Flávio, que é médico anestesiologista, e eu tirei as dúvidas com ele, perguntei sobre quais eram os passos para tratar a dor, né? E isso tudo muito rápido, a gente fez uma ligação rápida. E ele disse, não, realmente depois do tramal só morfina. E eu perguntei, e depois da morfina, o que tem? Aí ele disse, depois da morfina é só aumentando a dose da morfina. Ele disse, e se mesmo aumentando a dose da morfina não passar a dor? Ele disse, aí tem que entubar e entrar em coma induzido. Eu disse, opa, então eu já sei aqui as referências de limite até onde, até em que momento eu posso aguentar a dor que eu estou sentindo ou não. Mas eu precisei tomar morfina. E tomei aquela aplicação, porque a dor que tinha começado nas pernas, como se fosse uma dor muscular, ela tinha se tornado insuportável. Era uma dor que estava dentro dos ossos, nas pernas e dentro da bacia. E embora não fosse uma dor de desespero, de se ficar urrando, de chorando de dor, ela dava uma agonia, porque você não tinha o que se fazer. Você virava para um lado, para o outro da cama, diferente de uma dor na coluna, uma dor na cabeça, uma dor onde seja, que a gente encontra uma posição e ela passa. Aquela não tinha como, não tinha posição boa, não tinha o que fazer. E quando veio a medicação, quando veio a morfina, alguns minutos depois, não foi imediato, eu imaginava na minha visão de leigo que o efeito era imediato, não foi. Mas alguns minutos depois, a dor começou a passar e ela passou totalmente. E os médicos explicaram que depois à noite que aquilo foi um sintoma da doença. As células cancerígenas que estavam ainda presentes na medula e poderiam ocasionar aquilo. E assim, o alívio proporcionado por aquele medicamento, por aquele remédio, foi assim uma experiência fantástica, porque a dor era muito ruim. E ter superado aquela dor através da medicação, saber que aquilo era possível, foi um alívio muito grande. Tanto que, não me recordo se no mesmo dia ou poucos dias depois, eu fui atrás de pesquisar quem tinha inventado, quem tinha descoberto a morfina. Porque eu precisava fazer uma singela homenagem, uma singela oração por essa pessoa. E eu descobri que, apesar de ela ser usada há muito tempo como mecanismo de combate à dor, há milênios, a molécula da morfina ela só foi isolada em 1800 e pouquinho por um alemão, um jovem alemão, um obstinado, que nas suas pesquisas conseguiu isolar pela primeira vez a molécula, e a partir daí ela começou a ter uso terapêutico convencional sem ocasionar risco de morte para as pessoas, porque muita gente ou morria ou então ficava viciado, como até hoje tem muita gente também viciada em morfina. O nome dele é alemão, eu não sei falar alemão, mas se pronuncia Friedrich Serturner. E quando eu li a história dele, a dedicação que ele empenhou para descobrir as dosagens corretas, a molécula e as dosagens corretas para usar esse medicamento, esse analgésico, eu me vi beneficiado por um trabalho de alguém de mais de 200 anos atrás. Eu me senti muito grato por aquilo. Eu fiz uma oração e acho que ele, onde quer que ele esteja, deve ter ouvido e recebido esse meu recado, porque a experiência sentida com a dor
só foi superada em termos de susto, saber que aquela doença podia trazer aquele tipo de dor, só foi superada em termos de susto pela satisfação, pela alegria de saber que tinha algo, que existia algo, que o homem já inventou algo capaz de debelar esse mesmo tipo de dor. Noutras oportunidades, noutra internação, já na última, eu também senti dores muito fortes, em que eu precisei novamente tomar morfina. E o fato de eu ter perguntado, ter pesquisado junto aos médicos se eu podia, o que vinha depois da morfina, e saber que era apenas o aumento da dose, também me fez perceber que a dose que eu tinha tomado não estava servindo, e eu conversando com os médicos vi que precisava aumentar um pouco mais, e saber aquilo foi muito importante para mim, porque depois da dose aumentada a dor foi debelada, foi aliviada. E eu falo tudo isso não é para ressaltar, portanto, a dor, que muita gente, quando a gente fala em câncer, fala em todo tipo de câncer, se preocupa muito com a dor que a gente possa estar sentindo. A gente não fica sentindo dor toda hora, pelo menos não no meu caso, pelo menos não no estágio que eu vivenciei a doença durante as internações. Eu sei que tem pessoas que sentem dores muito fortes, pessoas que têm metástases em outros tipos de câncer. No meu caso não foi assim, mas eu experimentei um pouquinho desse limite. Mas não é esse o destaque que eu fiz questão de trazer para esse vídeo de hoje, sim o fato de saber o quanto é gratificante a gente poder contar com o acúmulo de conhecimento que a humanidade construiu ao longo dos séculos, capaz hoje de fazer com que uma medicação, um líquido que se injeta na veia, faça com que a gente pare de sentir dores terríveis. E isso é muito bom. Saber que a morfina existe, para mim, foi muito bom.